Queremos desejar a você que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo ressurreto, abençoe poderosamente a sua vida, a sua família, e que esse tempo que nós vamos meditar na palavra de Deus seja rico, seja abençoador para a sua vida. Quero convidá-lo a ler no profeta Abacuque, no capítulo 3, a oração de Abacuque. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte de Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilhantes da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalha-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abalam, os caminhos de Deus são eternos. Veja as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de águas, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marcham pela terra, na tua ira calca aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobre de todo o fundamento. Transpassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as tuas próprias lanças, as quais, como tempestade, avançam para me destruir. Rujam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu, a voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas dos apriscos, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumento de cordas. É narrado aqui até mesmo como esse texto vai ser
trabalhado, vai ser ministrado na casa de Deus, entre o povo de Deus, para instrumento de corda, para louvar, para cantar essa oração, para adorar a Deus com esta oração. Aqui nós estamos diante de um texto que fala do triunfo da fé. E é isso que eu quero chamar a sua atenção, para que nós possamos pensar que quem anda com Deus, quem vive para Deus, é alguém que vive em vitória, em bênção, vive vencendo os obstáculos, as dificuldades, com a graça e a bênção do Todo-Poderoso. Aqui nós temos um contexto dos profetas menores. Um deles é Naum, que é contemporâneo de Abacuque, e eles estão trazendo para o povo daquela época, que estavam em dificuldade, em lutas, trazendo consolo, trazendo uma palavra de esperança. E é muito importante que os profetas trouxessem ao mesmo tempo uma palavra de advertência, mas uma palavra de consolo, de razão de viver, dizendo: se vocês que estão andando no pecado, se voltarem para Deus, Deus vai usar de misericórdia, Deus vai trazer bênção. Se vocês que estão vivendo sem fé, passar a viver com fé, vão vir bênçãos especiais, porque esse encontro do povo de Deus com Deus traz acomodação, traz bênção, mas um povo que vive de forma corrompida, em pecado, um povo que vive na idolatria, um povo que não obedece a Deus, que vive na imoralidade, na injustiça, traz ameaça, traz sentença da punição de Deus. Então, hoje, nós somos chamados, como no tempo de Abacuque, como no tempo dos profetas maiores, dos profetas menores, nós somos chamados a viver pela fé, a viver um triunfo de fé em fé, porque Abacuque vai falar que o justo viverá pela fé, vivendo de fé em fé, triunfando, vida abençoada, vida cheia de Deus, da palavra de Deus, cheia de vitória. A visão, em primeiro momento, é uma visão que decepciona. Viver apenas pelo que os olhos veem é tragédia assegurada. Quantas vezes nós temos essa dificuldade da dimensão da fé, e nós queremos viver só por aquilo que nós vemos, pelo aquilo que nós tocamos, por aquilo que está à nossa volta, que nos garante, mas nós precisamos entender que muitas vezes o que nós vemos traz tragédias para as nossas vidas. Ló, quando chegou nas Campinas com o seu tio Abraão, ele olha para os vales e vê ali um lugar lindo, onde moravam os sodomitas, e eles então têm aquela campina de vales férteis, com pastagens, e Abraão dá o privilégio a Ló de escolher, e ele então escolhe, e logo depois vem a grande tragédia de Sodoma e Gomorra. Nós temos também outro exemplo da traição do olhar, que foi a questão de Eva, que olha de forma enganosa pela serpente para aquele fruto que Deus falou que não podia comer, e
ela é enganada pelo olhar. O moço, companheiro de Eliseu, profeta, que vê o exército da Síria, aquele exército grandioso vindo contra eles, e fala: nós estamos destruídos, nós estamos totalmente perdidos. E o profeta então faz uma oração a Deus e pede para que os olhos dele fossem abertos, para ver que aquilo que o profeta Eliseu estava vendo pela fé, que é um grande exército espiritual, de carros de fogo, que estava atrás deles, protegendo, abençoando, e o jovem não podia ver, mas agora ele vê que mais são os que estão conosco do que estão com eles. Então, agora aparece não a visão física, mas a visão espiritual. E nós entendemos melhor isso quando nós olhamos para a história de Pedro, que pede a Jesus para ir ao encontro dele, quando Jesus vem andando sobre as águas. E Pedro tem uma visão espiritual, está olhando para Jesus, está crendo em Jesus, mas de repente Pedro começa a olhar para o líquido, olhar para a liquidez daquelas águas que estão sob seus pés, e ele começa a perder a fé, começa a submergir, e Jesus precisa socorrê-lo, porque senão ele vai a pique, ele submerge. Então, como é que nós estamos vivendo? Será que nós estamos vivendo como a Bíblia nos chama a viver por fé, ou a viver pela nossa visão carnal, pela nossa visão humana? A fé nos deve levar a ver e não ver as coisas carnais, mas ter uma visão muito mais profunda, muito mais grandiosa, que é aquilo que muitas vezes nós não podemos ver com esta visão humana, mas nós podemos crer e saber que nós temos um Deus todo-poderoso que cuida de nós e que nos sustenta em todo momento. O apóstolo Paulo diz que nós vemos não pelo que vemos, melhor, nós vivemos não pelo que vemos, mas pelo que não vemos. A Bíblia fala que Moisés ficou firme, como se visse o invisível. Abacuque, o profeta aqui, ele se decepciona pelo que vê, ele está perturbado, e ele pergunta assim: por que Deus me faz ver a opressão do povo? Por que esse povo está vivendo tão longe, tão fora da vontade de Deus? Por que eu preciso ver isso? Eu poderia ter a minha fé, eu poderia ter a minha experiência com Deus e não passar por essas dificuldades, mas eu preciso falar, eu preciso gritar, eu preciso demonstrar essa insatisfação com essas pessoas, e eu preciso dizer que eu me alegro no Senhor e que eles também precisam alegrar no Senhor. Eles precisam exultar na salvação, e eles estão virando as costas para a salvação, rejeitando a Deus, rejeitando a palavra de Deus. E eu preciso gritar para que eles vivam por fé e não pelas coisas desse mundo que a gente vê com esses olhos do pecado, com esses olhos carnais. Eu preciso que todos se exaltem, que todos glorifiquem, que todos gritem bem alto
que nós temos um Deus que salva, um Deus que nos traz uma fé, que nos faz viver altaneiramente, uma fé que nos faz ver o futuro, uma fé que nos faz ver Deus e que nos faz viver nesta terra olhando para o céu, para a graça de Deus, para a misericórdia de Deus. Só a fé pode nos trazer triunfo, só a fé pode tirar as nossas decepções, os nossos fracassos, as nossas dificuldades. Em segundo lugar, o sentimento de derrota. O profeta ouviu e ficou alarmado. Eu tenho visto, ele começa dizendo, tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ó Deus, eu fico alarmado, eu fico perplexo, com tanta gente, com tanto aviso, com tantas mensagens da natureza, com tantas mensagens dos pregadores e o povo longe do Senhor, o povo vivendo em derrota, vivendo em incredulidade. Não podemos nos deixar levar pela emoção. A Bíblia não dá lugar ao emocionalismo, fala da emoção sadia, e não podemos prescindir das boas emoções. Mas a fé supera as emoções, a fé sobrepõe as nossas lágrimas. Quanto emocionalismo falso, quantas lágrimas de crocodilo, como nós costumamos dizer, mas nós somos chamados a viver uma vida de fé, uma vida sadia, onde fé e razão estejam juntas, onde emoção não se confunde, onde nós podemos viver uma vida sadia, uma vida equilibrada, uma vida que verdadeiramente preste a Deus um culto racional e não apenas cheio de emocionalismo. Em terceiro lugar, a razão enlouquece. Se por um lado a fé cheia de sentimentalismo pode nos derrotar, a razão pode nos enlouquecer. Tem tantas pessoas que são cheios de razão para tudo, e não dá espaço, não dá lugar para a possibilidade da fé. Um escritor brasileiro disse que o catolicismo o fez filósofo, o protestantismo o fez crente, mas a sua razão o fez ateu. A Bíblia aponta para a vida de fé, onde a razão é humilhada. A loucura da pregação, diz o apóstolo Paulo, a loucura da fé, a loucura de andar com Deus, que nós não vemos, mas o sentimos perto de nós, podemos sentir a presença do Cristo ressurreto e vivo junto de nós, nos amando, nos consolando, nos animando, nos trazendo esperança, nos trazendo razão de viver. De que modo
podemos viver essa ideia de que de uma pedra pode jorrar água. A razão não pode explicar. A razão também não pode explicar que uma anciã pode dar à luz filhos, mas a fé pode explicar isso. Uma virgem pode conceber, a razão enlouquece, mas a fé nos enche de alegria, de salvação, de esperança. Como podemos explicar pela razão que o morto ressuscita? Mas pela fé, nós cremos que Jesus esteve na sepultura de Lázaro, e diante de todas as acusações e de todas as indiferenças, quando os próprios discípulos, quando os próprios fariseus e saduceus e religiosos queriam matar Jesus, queriam matar Lázaro de novo, porque Lázaro vivo era um testemunho de que ele tinha ressuscitado, que o único jeito para derrubar essa fé e essa presença do Lázaro, que ficou 4 dias na sepultura e que agora estava vivo, era matando, porque não tinha como esconder um morto que agora está vivo. A água transformada em vinho, quem é que podia naquele casamento em Caná da Galileia falar que a água colocada naquelas talhas não transformou em vinho? A razão não explica, mas a fé nos enche de alegria. Andar sobre o líquido do mar, como aconteceu com Pedro, como se estivesse andando na terra seca. Abacuque mostra que a razão não tem todas as respostas. Se você é um racionalista, um que vive pela razão, eu espero que nesse momento você comece a mudar os seus conceitos, os seus preceitos, as suas verdades absolutas, imutáveis, quem sabe, para abrir um caminho, a porta para a fé. Não vivemos de explicações, mas andamos em obediência à fé. Onde a visão decepciona, o sentimento derrota e a razão enlouquece, Deus faz a fé triunfar. O justo viverá pela fé, não pelo que vê, mas pelo que crê. Não pelo que sente, mas pelo que acredita. Não pelo que pensa, mas pelo que descansa em Deus. Podemos descansar em Deus pela fé, sabendo que Ele nos cerca por detrás e por diante, e sobre nós põe a sua mão. Se a vista, se os olhos não veem nos currais o gado, nem flores na figueira, se mantimento os olhos não veem, não enxergam nos campos o alimento, contra a decepção do sentimento, o profeta se alegra no Senhor, se alegra em Deus, se alegra na salvação de Deus, porque não precisamos do celeiro cheio, da tulha cheia, para saber do sustento, da graça e da misericórdia de Deus. Mesmo que a razão não tenha resposta, o profeta exulta na esperança e na fé que Deus traz para fortalecer, para dar razão de viver, para encher a nossa vida de
algo extraordinário, tremendo, que é o viver para Deus, o servir ao Deus dos impossíveis, que para Ele tudo é possível. E no triunfo, ver Deus fazer os nossos pés andar altaneiramente. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você quer ser um vencedor? Creia em Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador. Creia que Ele veio até este mundo e que Ele deu a sua vida por nós, e que Ele ressuscitou por nós, e que Ele nos chama como bom pastor: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Diga para Jesus agora: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu abro a porta do meu coração e Te aceito como meu Salvador e Senhor. Toma conta da minha vida. Ser o Senhor da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu não quero ser mais um homem cheio, uma mulher cheia de razão, nem dominado pelas emoções. Eu quero viver por fé, andando na Tua presença, recebendo a Tua graça e a Tua misericórdia a cada dia, e recebendo o Teu perdão, o Teu amor, o Teu cuidado. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, e esse plano já começou há 2000 anos atrás e está chegando até você. É só você chegar com mãos vazias e falar: Senhor Jesus, enche-me da Tua graça e misericórdia. Faz-me um servo, uma serva Tua, um servo Teu. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero viver em obediência à Tua palavra. Isso vai fazer toda a diferença. Vai transformar todo o seu ser para viver para Deus, andando com Deus e glorificando a Deus. Que Ele te abençoe, que Ele te encha de graça e de misericórdia, e que viva por fé, porque é muito rica a vida de fé. Que Ele nos abençoe a todos. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, as ternas e doces consolações do Espírito Santo, repouse sobre nós que vivemos por fé, e sobre todos aqueles que aguardam a volta do Senhor Jesus, agora e para sempre. Amém.